Shalom, bom dia, vamos para o Devocional da Manhã? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, iremos ler do versículo 11 ao 21. Ontem nós ouvimos sobre a pessoa que escuta a voz do Senhor, ela toma decisão inteligente. Agora olha só o que acontece quando alguém não escuta a voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: Eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zubirão os ouvidos de cada um a quem ouvir. E naquele dia, versículo 12, e naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Versículo 13. Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece. Porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. Versículo 14. E por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será mais com sacrifício, não servirá mais com sacrifícios, tampouco com oferta para sempre. Versículo 15. E Samuel permaneceu deitado até amanhã, e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Versículo 16. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Aqui eu estou. Versículo 17. E ele disse: Que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim. Que Deus assim te faça, e ainda mais se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. Versículo 18. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: É o Senhor, que ele faça o que lhe bem parecer. Versículo 19. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. Versículo 21. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então olha só o que aconteceu aqui com quem não ouviu a voz do Senhor. Versículo 12. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Versículo 13. Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não refreou. O que foi que os filhos de Eli fez? Vamos ao capítulo 2, versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Filhos de Belial refere-se a uma expressão normalmente denotada às pessoas moralmente corrompidas. Versículo 13. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse o sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava ainda em fervura, com um gancho para carnes de cada 3 dentes em sua mão. Versículo 14. E ele lançava na panela, ou no tacho, ou num caldeirão, ou num pote, tudo que o gancho da carne trazia para o alto. O sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló todos os israelitas que para lá iam. Versículo 15. Também esses de entre eles queimarem a gordura. O servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: Dá a carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. Versículo 16. E qualquer homem que lhe dissesse que não lhe fale em queimar a gordura neste momento, e depois toma tanto o que desejar a tua alma, ele então responder-lhe-ia: Não, mas tu me dá agora. Desculpa. Senão, tomá-lo-ei à força. Versículo 17. Por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor.
Vamos agora pular para o versículo 22. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam de todo Israel, e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Versículo 23. E ele lhe disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Versículo 24. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Versículo 25. Se um homem pecar contra o outro, o juízo julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. Então, os filhos de Eli estavam ali transgredindo as leis do Senhor e estavam profanando o templo do Senhor. Estavam ainda corrompendo-se com mulheres, profanando o templo do Senhor. E o Eli foi falar com os filhos. Porém, foi falar como pai, não como profeta. Foi corrigir e ainda corrigiu mansamente, sem exortar. Sem falar, parem, eu não quero mais que vocês façam isso, eu vou corrigir vocês, não é para fazer mais isso, não, não é bom que eu estou ouvindo. Falou mansamente, falou, sabe, brandamente. E aqui o Senhor, no capítulo 3, fala assim, ó, que o Eli não soube julgar os filhos dele. Versículo 13 do capítulo 3. Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram vis e ele não os refreou. O Eli não parou os filhos dele. Ele só falou como pai, não como sacerdote, não como um profeta. E quem não corrige, quando Deus fala, quem não ouve a voz do Senhor e não se corrige, Deus quebra a aliança com essa pessoa. Porque essa pessoa quebrou primeiro a aliança com ela. Então a importância de nós ouvirmos. Olha o que aconteceu no versículo 30. Por isso diz o Senhor, Deus de Israel: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora, diz o Senhor, esteja ela longe de mim, pois aos que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Não despreze a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, se corrija e ande segundo a vontade de Deus. A importância de nós darmos ouvidos à voz do Senhor é andar segundo a vontade dEle para o nosso bem. Para o nosso bem. Quem não ouve a voz do Senhor, rompe uma aliança com Ele, sem perceber. Não rompa uma aliança com Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor e permaneça na palavra do Senhor. Os filhos de Eli transgrediram. O Eli foi corrigir, mas corrigiu como um pai, não como um profeta. Ele tinha a obrigação de falar: parem, eu não quero que vocês façam mais isso. Portanto, Deus foi e exterminou os filhos de Eli. E também, consequentemente, Eli também morreu. Mas Samuel ouviu a voz do Senhor. E tudo que Deus falou para Samuel se cumpriu através da vida dele. Que ele iria corrigir o povo do Senhor, ia fazer grandes coisas através da vida de Samuel. Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, mas por isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, ficar atento à voz do Senhor e ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus, não o que agrada ao homem, não o que agrada às pessoas, fazer o que agrada a Deus. Faça o que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daria a bênção apostólica também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.